Bem-vindo ao Podcast, o podcast que mostra o poder da casa. Eu sou Inês Franco e transformo vidas através dos espaços que habitamos. Mestre Feng Shui e autora do livro Dá uma volta à tua casa, transforma a tua vida. Semanalmente vou trazer temas ligados ao Feng Shui, meditação, espiritualidade e partilhar histórias reais de pessoas reais que mudaram a vida usando o poder da casa. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Hoje com uma convidada especial, a Carmen Belezão, que é CEO no Marketing com Propósito e também vai ter histórias de Feng Shui vivencial para partilhar connosco. Bem-vinda, Carmen. Olá, obrigada por estarmos aqui. Carmen, queria que tu falasses um bocadinho do Marketing com Propósito. Antes de falarmos do nascimento do Feng Shui Vivencial Online, vamos falar um bocadinho do nascimento do Marketing com Propósito. Fala-nos um bocadinho porquê o Marketing com Propósito. Olha, o Marketing com Propósito surgiu uns anos depois de nós já estarmos a trabalhar juntas e termos lançado o Feng Shui Vivencial Online. Eu já trabalhava com marketing digital e comecei a lançar-me mais a sério quando justamente lançámos o Feng Shui Vivencial Online, mas o Marketing com Propósito foi e é um projeto que surgiu aqui numa fase de pandemia, curiosamente, logo depois da pandemia chegar a Portugal, e em que eu decidi de facto assumir-me com todas as rédeas nesta área do marketing digital que eu já vinha trabalhando antes mesmo da pandemia chegar. Então, o Marketing com Propósito é a manifestação do meu propósito de vida, e daí o nome dele, e o meu propósito de vida que passa essencialmente o meu Dharma por ajudar outras pessoas, e ajudar enquanto terapeuta também, que também o sou, e ajudar na parte das redes sociais e do marketing digital e da gestão de redes sociais. O Marketing com Propósito é a manifestação do meu propósito de vida e também o facto de eu, através desta marca, poder ajudar empreendedores, empresários e empresas a manifestarem e a trazer o seu propósito ao mundo, principalmente os terapeutas, que é quem eu ajudo na área das redes sociais e da gestão de tráfego e dos lançamentos online, e também professores e facilitadores da área do desenvolvimento humano. Então daí o nome Marketing com Propósito, e que neste momento se encontra em expansão e a tomar novos rumos, novas parcerias, a chegar a cada vez mais pessoas. Carmen, eu diria que o Marketing com Propósito, que é o teu propósito de vida, ajuda outros a mostrarem-se ao mundo. Portanto, o teu propósito é ajudar os outros a mostrarem o seu propósito ao mundo. E tal como os outros convidados que eu costumo ter aqui no podcast, também o Marketing com Propósito tem histórias de Feng Shui vivencial. Eu vou começar por contar a história desde o início. Portanto, nós já nos conhecíamos, a marca Feng Shui Vivencial neste momento tem praticamente 10 anos, mas a 4 de Abril, eu fui mãe a 4 de Abril de uma filha há uns anos atrás, e passado uns anos também foi a 4 de Abril que lancei o Feng Shui Vivencial Online. Portanto, eu já trabalhava há bastantes anos com Feng Shui, mas lancei no mesmo dia onde eu tinha sido mãe o Feng Shui Vivencial 100% online. Portanto, a marca Feng Shui Vivencial, embora tenha alguns eventos presenciais, funciona praticamente 100% online. E porquê é que tu és das primeiras convidadas para o podcast e és a convidada aqui no dia 4 de Abril, em que faz 4 anos que o Feng Shui Vivencial está no 100% online? Porque eu diria que tu assististe ao parto. Exatamente. Eu diria que tu assististe ao parto do Feng Shui Vivencial, que depois foi uma das marcas que tu ajudaste a que ficasse 100% online, e que depois algumas dessas marcas acabaram por ajudar ao nascimento do Marketing com Propósito. Exatamente. Então eu vou resumir aqui um bocadinho, porque acho que esta história tem a ver com a Inês, com a Carmen, com o Feng Shui Vivencial e com o Marketing com Propósito, que é o nosso escutarmos a voz da alma. E muitas vezes, quando nós escutamos a voz da alma, nós não percebemos bem porque é que o nosso coração, porque é que a nossa energia nos direciona para um determinado ponto, para um determinado caminho. Efetivamente, o Marketing com Propósito só nasce pós-pandemia ou durante a pandemia,
mas tu já anos antes ajudavas profissionais através das redes sociais, dos sites, qual é a melhor maneira de chegarem ao seu público, de fazer o seu funil, de se mostrarem ao mundo. Sim, E exatamente. eu lembro na altura, em 2019, depois de uma crise profissional, pessoal, por aí fora, eu decidi ficar em casa e decidi que ia montar coisas online. E as únicas indicações que eu tinha do universo é que era para montar coisas online. Isto, estamos em finais de 2018 e inícios de 2019. E eu achava aquilo estranho, porque eu trabalhava praticamente há 10 anos a ir a... Na altura não era há 10 anos, mas era para aí há 7, a ir à casa das pessoas, a dar consultas. Portanto, eu deslocava-me ao local, a maior parte das vezes eu deslocava-me ao local. Embora eu já desse muitas consultas online, porque eu sempre tive clientes de vários pontos do país, inclusivamente ilhas. Mas a informação era online, 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 online. E eu lembro que te telefonei, começámos a... Como é que a gente vai fazer isto? Eu lembro de dizer, olha Carmen, nem faço a mínima ideia quanto é que custa fazer isto. Sim. E foi daquela coisa, estava a escutar a minha voz da alma, que era por ali, e tu estavas a escutar a tua voz da alma, que era para ajudar as pessoas a mostrarem-se ao mundo. Então Sim, acho que eu tinha acabado de publicar um post, não é? Naquele dia, ou no dia antes de tu me teres ligado, em que eu dizia que fazia gestão de redes sociais e ajudava a crescer negócios, mas sabes, ainda sem ter até mesmo a própria página e perfil do Marketing com Propósito, publiquei nas minhas redes pessoais e na altura depois tu ligaste-me, olha, eu vi o teu post e eu sinto que é para ir para o online, não sei ainda bem como, é pá, mas vem reunir comigo e vamos ver o que é que isto vai dar. Pronto, E foi. começámos pelo primeiro, não sei se tu te lembras, o primeiro desafio 100% online do Feng Shui Vivencial iniciou a 4 de Abril. Eu fiz questão que iniciasse a 4 de Abril porque era precisamente, eu costumo dizer, se nós mulheres se temos forças para parir, para pôr no mundo os nossos filhos, também temos essa força para pôr os nossos projetos. Eu sinto muito que a marca Feng Shui Vivencial teve também esse nascimento e quem ajudou nessa marca foram essencialmente mulheres e ao longo da história são as mulheres que ajudam as outras mulheres no parto, na maternidade, no acompanhamento pós-parto, etc. Porque na realidade os nossos projetos no Feng Shui estão no mesmo lugar que os filhos e que os animais de estimação, portanto é algo que nós vimos nascer, que ajudamos a crescer, e que estão muito no nosso coração. Portanto, não descolar que um projeto para nós também é isso. Então, começou no dia 4 de Abril. Eu não sei se tu te lembras, começámos com os 28 dias de Feng Shui, Sim, 28 dias de Feng Shui, exatamente, 100% online. que era num grupo fechado no Facebook. Na altura foi num grupo fechado no Facebook, foi a primeira aventura, sim. Na altura, instalámos MBWay, porque ainda quase ninguém usava o MBWay para poder fazer. E eu lembro, foi isso que mais tarde até veio dar o livro Dá uma volta à tua casa, transforma a tua vida. Tem muita coisa desses 28 dias de Feng Shui. Sim. Fizemos vários desafios dos 28 dias de Feng Shui, que saiu aí no dia 4 de Abril de 2019. E quando chegámos a esse verão de 2019, não sei se te lembras, eu senti muito que não, isto é para fazer um workshop por mês, as pessoas podem comprar os 10 workshops e fazer durante o ano, ou as pessoas podem comprar um workshop individualmente, ou as pessoas podem fazer nananana. E comecei a gravar workshops e começámos a vender através do site, e eu depois pensei, não, vamos pôr um site mesmo com uma loja. E eu gosto muito de falar desta parte, do ouvir a voz da alma, para nós percebermos que às vezes estamos com o impulso de fazer isto e depois vem a sociedade e diz-nos que não é assim, nós achamos que não tem lógica, o sistema de ensino não é empreendedor, as famílias não são empreendedoras, portanto, normalmente a gente vai um bocadinho contra o mundo, contra aquilo que nos ensinaram quando estamos a lançar os nossos projetos. Tu também sentes isso muitas vezes no marketing com propósito, Sim. também sentiste isso, e nós temos muitas pessoas à nossa volta que sentem isso. E eu lembro-me que nós fomos fazendo e eu gosto muito de dizer aos meus clientes empresários que uma empresa também cresce à medida dos clientes, à medida da faturação, à medida que vai ampliando. E nesse verão gravámos imensas coisas online, começámos a ter workshops, montámos a loja e eu lembro que depois as coisas vão demorando algum tempo. Não sei se tu te lembras, no final de 2019, em dezembro, eu ligo-te e digo-te assim, Carmen, eu tenho aqui uma intuição muito forte que as pessoas não podem ir para 2020 sem terem a casa organizada, sem terem a casa bem.
harmoniosamente. Sim. E eu lembro, foi tão em cima a preparação, foi a primeira semana do Feng Shui Vivencial gratuito, que eu faço 2 ou 3 vezes por ano, Sim. eu faço esse desafio, que é uma semana onde eu faço vários eventos, dou várias aulas online, partilho PDFs, portanto, dou informação gratuita para ajudar as pessoas nas suas casas. E nós fizemos isso no final de 2020. Eu até lembro que tu vieste para a minha casa porque não tínhamos tempo de montar tudo. No final de 2019, sim, tudo, porque foi, 2019. foi ali na semana entre o Natal e a passagem de ano, e tu ligaste-me e ok, vamos fazer. Eu cheguei à tua casa e tu tinhas uma série de cartolinas na parede. Olha, a ideia é esta, vai ser assim, temos que fazer assim. E depois é aqui que entra o marketing com propósito, não é? Que é na concretização do como fazer, não é? Porque vocês, tanto tu como todos os meus clientes, e tu és um dos meus casos de sucesso, vocês têm a ideia, não é? Vocês parem a ideia, mas depois o como fazer e o como materializar essa ideia é aí que eu entro e é onde eu gosto mais de atuar. E a estratégia, qual é a melhor ideia? Vamos fazer no Instagram, vamos fazer no Facebook, vamos chamar para uma sala privada de Zoom, vamos fazer um canal de Telegram. As várias coisas que nós utilizamos hoje em dia. A partir daí, dessa semana do Feng Shui Vivencial, resolvemos também pôr a loja do site online, pôr mais workshops, etc, etc. Eu lembro perfeitamente da data em que tudo isto estava montado para o Feng Shui Vivencial trabalhar 100% online. A 20 de 2 de 2020. Também as datas são escolhidas a dedo. A dedo. Aqui no Feng Shui Vivencial as datas normalmente são escolhidas a dedo. Também faço os cálculos da astrologia do Ki para escolher as datas e também utilizo outros métodos de confirmação. E isto foi semanas antes de vir a pandemia. E eu gosto muito de contar esta história para quê? Quando a tua voz da alma, quando a intuição é forte, quando tudo indica que o caminho é por ali, tu vais encontrar obstáculos. Mas, se tu ultrapassares esses obstáculos, vais perceber mais à frente porque é que era aquela informação. Sem porque dúvida. É que era para tu seguires aquele caminho, mesmo sabendo que ele tem obstáculos para contornar. E, efetivamente, iniciamos um confinamento em março de 2020 e o Feng Shui Vivencial estava preparado para funcionar 100% online. E depois fizemos o Feng Shui no sofá. Fizemos também desafios só o Feng Shui da pandemia, portanto, quem estava confinado, o que é que podia aproveitar para fazer na casa? Sim. Gravei não sei quantas meditações, aliás, eu há pouco tempo ainda estava a organizar ficheiros no disco externo e não sei o quê. Eu acho que gravei meditações quase todos os dias nessas semanas. Portanto, foram semanas altamente produtivas, mas em que tivemos sempre a dar conteúdo, tivemos sempre a dar para a quem estava em casa. E eu gosto muito de falar do marketing com propósito porque eu não teria chegado a estas casas todas como chego hoje sem o marketing com propósito. E é importante que os empresários e que os terapeutas empresários e que as pessoas que querem pôr a sua voz no mundo percebam que muitas vezes nós precisamos dessa alavanca, dessa ajuda. Se tu me disseres assim, Inês, eu sei fazer um post, ok? O meu primeiro site fui eu que o fiz, ok? A partir de um determinado momento, eu não só não tenho tempo, como é um desgaste energético, como não faço como deve ser. Sim. Não é? E como levas imenso tempo a fazer uma coisa que, por exemplo, uma newsletter, tu falavas aí muito bem, uma newsletter que eu faço em meia hora, ou nem isso, e tu levavas uma tarde inteira. E eu faço newsletters ou das consultas, por exemplo, não é? Não me compensa sequer economicamente hoje em dia eu fazer uma newsletter. Exatamente. E há que ter esta noção. Ou eu trabalho com energia, tenho que ter os meus momentos de descanso, os meus momentos de recolha, e que é preferível eu ter outra pessoa a fazer essa parte. E depois, por exemplo, olha, uma coisa que nós também já temos falado e que eu sei que é um serviço que tu fazes até para pessoas, independentemente dos outros serviços serem contratados ou não, que é os anúncios Facebook. Eu há 10 anos fazia anúncios Facebook. Era só, a gente chegava lá, punha 20 euros e estava feito. E aquilo rodava sozinho e as pessoas inscreviam-se. Eu hoje em dia nem faço a mínima ideia como é que faço um anúncio de Facebook. Já está uma coisa que eu se calhar iria levar um dia a fazer, porque tinha que estar em... E não ia se calhar chegar ao público. Sim, eu não ias ter o retorno, sim, sim. E que tu hoje em dia fazes em poucas horas.
não é? Então, eu acho que o marketing com propósito é muito importante nisto. Bora lá pôr a nossa voz e chegar mais longe, chegar mais para além de... Entretanto, muita coisa foi acontecendo no Feng Shui Vivencial, muita coisa foi acontecendo no marketing com propósito, mas é muito importante nós falarmos disto, que às vezes, para nós pormos os nossos projetos no mundo, é comparável ao parto. É mesmo, é um parir. É um parir. Mas eu costumo dizer que o Feng Shui Vivencial, e eu acho que tu também tens isso no marketing com propósito, nós temos muita sorte, porque tivemos sempre pessoas à nossa volta que também nos ajudaram. Okay? É claro que temos os condicionantes da sociedade, como toda a gente tem, mas Sim. tivemos pessoas também empreendedoras à nossa volta, com quem trocar opinião, como é que vamos fazer. E eu acho que isso ajuda muito as microempresas, que são os nossos casos, a crescerem. Sim, sem dúvida. O networking é uma das ferramentas mais poderosas e venha quem vier dizer-me que um negócio não cresce através do boca a boca, eu não acredito nisso e não vivo isso, percebes? Claro que um negócio, seja ele qual for e de que área for, precisa de se expandir, precisa de se anunciar, de se mostrar cá para fora, obviamente que sim, e não fosse eu do marketing para estar a dizer algo em contrário, mas para mim, hoje em dia, continua a ser o boca a boca, e tu podes ter também de certeza esse exemplo, pessoas que passam de consultas, de cursos, e agora passam à prima, ao irmão, à tia, enfim, em que o boca a boca de facto é o melhor marketing que a gente tem. Agora, na nova era não é suficiente. Não é suficiente. Eu costumo dar um exemplo que a maior parte das minhas consultas vem do boca a boca. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem quando ouvem falar de ti hoje em dia e antes de marcarem alguma coisa contigo é vão ao Google ou vão ao Instagram ou vão ao Facebook e põem o teu nome. E vão ver quem tu és, vão ver um artigo escrito por ti, vão ver um vídeo do YouTube, vão procurar. Eu falo por mim. Antes de contratar alguém, eu vou ver isso. Portanto, é importante nós estarmos no mundo dessa forma. Bem, para festejar a 4 de Abril, todos os anos, nós fazemos grandes promoções no Feng Shui Vivencial. Portanto, se nos estás a ouvir hoje, dia 4 de Abril, acede ao site, que vai estar aqui juntamente os comentários no podcast, e podes ter acesso a vários workshops, a vários conteúdos, a um valor promocional que nós só fazemos em altura de aniversário. Carmen, para continuarmos aqui a falar um bocadinho do marketing com propósito, eu queria que, se tu tivesse a oportunidade de contar alguma história de sucesso com o Feng Shui Vivencial, portanto, alguma história em que o Feng Shui te tenha ajudado, alguma história em que tu tenhas utilizado o Feng Shui e ele te tenha ajudado. Eu estou a falar de Feng Shui, nós aqui contamos mais histórias de Feng Shui Vivencial, mas, por exemplo, na astrologia do Qi, muitas vezes eu faço cálculos para a equipa, para as pessoas que colaboram comigo. Olha, este mês é melhor isto, olha, aquele mês é melhor... Olha, está quietinha e vai de férias. Pronto. Normalmente nós fazemos esses cálculos, mas gostava que tu contasse alguma história em que tu sentes também que o Feng Shui te ajudou. Eu acho muita piada, porque as pessoas que normalmente vão colaborando comigo ao longo deste percurso acabam todas por aplicar Feng Shui. Eu lembro perfeitamente de estar a fazer as filmagens dos workshops que eu tenho disponíveis no site, e as pessoas que filmaram e que editaram os vídeos, no final disseram-me assim: olha, Inês, obrigada por esta jornada, porque nós já trocámos a nossa casa toda. Exatamente. Portanto, queria que falasse um bocadinho também se tens alguma história de Feng Shui Vivencial para partilhar connosco. Olha, tenho várias. Pegando ainda um bocadinho atrás na astrologia do que tu falaste, eu uso muito a astrologia do Qi, às vezes não me lembro bem, eu não sei bem em que mês é que estou, e deixa-me lá perguntar à Inês se este é um bom mês para fazer isto ou aquilo, ou dar este passo ou não, porque a astrologia do Qi também me guia muito, não é? No mês em que eu estou a fazer determinadas coisas ou não fazer nada, não é? Dependendo do mês. E o Feng Shui em casa, concretamente o Feng Shui vivencial, tive aqui vários momentos, até mesmo pelas casas todas onde passei até agora, mas um deles foi logo após o marketing com propósito nascer, e logo após a pandemia. Portanto, nós tivemos ali
o primeiro momento de pandemia, não é? Que foi fevereiro, março ali de 2020. Eu, na altura, criei o Marketing com Propósito. Oficialmente, ele nasceu para o mundo com este nome, o logo e tudo, a 7 de maio de 2020. Vai agora fazer 3 anos, mas nesse percurso, portanto, em que tivemos o primeiro confinamento, eu faço anos no dia em que mudou o ano chinês. E nessa altura eu disse: olha, vem lá aqui a casa, porque eu preciso perceber se é para ficar com esta casa e decido avançar com as coisas, ou se é para sair daqui, o que é que nós vamos fazer. E chegámos à conclusão, após a consulta de Feng Shui, que não era para ficar naquela casa, e fizemos as curas para, de facto, os caminhos se abrirem, não é? E as coisas desbloquearem para que uma casa nova aparecesse, aquela casa que eu, de facto, desejava. E fizemos essas curas na mudança do ano, portanto, na mudança do meu ano e na mudança do ano chinês, logo as curas Em 2020, em 2020, exatamente, em fevereiro de antes da 2020. pandemia. Sim, antes da pandemia, depois entrou a pandemia, entretanto tivemos aqui este primeiro confinamento, o Marketing com Propósito passou a ser o meu full-time, por assim dizer, e em junho desse ano, portanto não foi preciso muitos meses de fazermos as curas anuais, em junho desse ano aparece uma proposta de ir morar para uma casa que eu desejava, não é? Pronto, que foi de facto um sonho concretizado e eu recebo um telefonema com essa oportunidade e pensei: Inês, já está. Aquilo que nós fizemos já está a surtir o seu efeito, porque de facto as curas que foram feitas foram com a intenção de desbloquear e de abrir caminhos também para que uma casa nova aparecesse, porque não era ascendido eu ficar naquela casa, e 4 meses depois, portanto em junho, a casa nova apareceu e foi tudo super rápido, inclusive a mudança foi tudo hiper mega rápido, que nem eu quase respirei naquele mês, porque às vezes há processos que acabam por ser mais lentos, não é? E eu própria tenho uma astrologia do Qi tendencialmente lenta, não é? Porque Sim. são 8, mas nesse caso... Mas estruturada, sim. estruturada, E sim. nesse caso foi super rápido. Portanto, no espaço de 3 semanas, um mês, eu mudei-me e o processo aconteceu e foi tudo muito rápido. E claramente que foi muito graças ao trabalho de Feng Shui que nós fizemos naquela casa para abrir essas possibilidades também a que uma casa nova aparecesse. Olha, eu já aproveito esta tua história para esclarecer aqui uma coisa que muitas vezes as pessoas dizem: eu gostava de ter Feng Shui, mas não nesta casa, na casa nova. Eu quero mudar de casa, Inês, e depois de eu mudar de casa é que eu vou fazer o Feng Shui. Eu, às vezes tenho pessoas a dizerem isso. Não faz assim. Porque se tu queres mudar de casa, é importante curares esta que estás agora, é importante ver quais são os bloqueios desta, o que é que tu queres levar ou não queres levar para a tua nova vida, porque uma mudança de casa é uma mudança de vida. E efetivamente tu és um bom exemplo disso. Ok, deixa-me lá fazer o que é preciso fazer aqui. Ajudou a nível do confinamento teres o Feng Shui feito, porque tu sentiste bem na casa, conseguiste trabalhar bem na casa, as coisas andaram na tua vida durante... Sim, não foi uma casa fácil no primeiro confinamento, em termos da estrutura da casa como ela estava montada, para passar ali o primeiro confinamento, ainda para mais, porque estávamos numa situação nova para toda a gente, nunca ninguém tinha, não é? Pelo menos nesta era, ter passado por um confinamento assim, pela situação que foi, mas não foi uma situação fácil, mas ajudou e facilitou um bocadinho esse processo, sem dúvida absoluta. Eu percebo quando as pessoas me dão esse feedback, porque é que no final de 2019 eu tinha que fazer uma semana do Feng Shui gratuita, porque as pessoas não podiam ir para 2020 foi a confirmação da tua intuição em 2019, não é? Se as pessoas fossem para 2020 e quem fez na altura o desafio da semana do Feng Shui, depois fez outras coisas contigo durante a pandemia, não é? 100% online, o Feng Shui no sofá todas as semanas, enfim, uma série de iniciativas que fizemos aí, quem o fez... e quem participou, se não o tivesse feito contigo, certamente não conseguiria ou teria sido muito mais desafiante passar o confinamento fechado em casa, porque hoje em dia a maior parte das pessoas, infelizmente, não gosta de estar em casa e não gosta da casa onde vive e não gosta do espaço que habita, não harmoniza o espaço, não cuida da casa como cuida dela própria, que deve ser assim, não é? E é isso também que tu trazes, e teria sido muito mais difícil para muita gente, sem dúvida. Sabes que eu tenho feedback de muitas pessoas que fizeram o processo comigo, seja em consulta, seja em desafios gratuitos, seja em desafios pagos, em cursos, em workshops, durante o primeiro confinamento, que quando entraram no segundo disseram: agora já está tudo bem,
Ai, agora a escola online já não é uma complicação. Ai, agora trabalhar em casa já não é uma complicação. Porquê? Porque se tu estás bem na casa, não há problema nenhum de teres que ficar em casa. E o que é que acontecia? Nós estávamos muito fora. As pessoas estavam muito fora. As pessoas viviam um ritmo muito acelerado e muitas pessoas durante a semana só iam dormir a casa. Não usavam quase a casa. Quando começaram a usar a casa, começaram a perceber, espera aí que há aqui qualquer coisa que não me está a ajudar. E houve mudanças, pessoas em que eu fiz mudanças muito simples, como quase mudar a mesa, ou passas a trabalhar na cozinha e a comer na sala, ou passas a trocar, ou tirar a mesa dos miúdos, tirar a mesa da escola, do quarto, porque senão eles nem vão dormir, nem vão estudar. Pronto, algumas coisas. Muda a posição da cama, não é? Ou muda a posição da cama. E houve coisas assim, às vezes, muito simples que as pessoas aproveitaram e que, efetivamente, hoje em dia, eu sinto que as pessoas usam mais as casas, se sentem melhor na casa e que foi uma oportunidade também para fazerem esse processo, para olharem para a casa como o casulo, como o ninho que nos acolhe. Carmen, queres deixar mais alguma mensagem? Quem precisar dos teus contactos ou quiser consultar os teus serviços, vai ficar aqui também na mensagem do podcast. Sim, os meus contactos e o Instagram do Marketing com Propósito, nós estamos 100% disponíveis aqui com várias parcerias agora também a acontecerem neste mês, que vocês depois, quem nos acompanha e vai acompanhar, vai começar a perceber esse movimento que eu estou a fazer agora para dentro e que depois virá para o mundo. E estamos disponíveis, portanto, para vos ajudar, empreendedores, empresários, pequenas empresas, aquilo que for. O nosso foco é essencialmente negócios e projetos na área do desenvolvimento humano, mas estou sempre aberta e disponível para ajudar qualquer tipo de projeto e qualquer tipo de negócio a vir para o online, ou se já está no online, a facilitar e a trazer leveza ao trabalho no online, porque muitas vezes, e eu tenho, não é, pessoas que me chegam como tu, que elas fazem, mas é tão pesado aquilo, porque leva imenso tempo a fazer, porque não sabem, porque elas fazem, não é? Mas quando percebem o belo que é ter uma empresa, ter alguém especialista, uma equipa especialista a fazer-lhes as redes sociais, o tráfego online, os anúncios, tudo isso, percebem que conseguem trazer mais leveza ao trabalho delas e conseguem realmente dedicar-se àquilo que elas vieram fazer, que é ajudar pessoas, atender pessoas, dar cursos, dar formações, dar workshops, e conseguem focar-se naquilo que elas vieram fazer, porque cada um está aqui a cumprir o seu propósito e eu cumpro o meu na parte do online e das tecnologias. E às vezes também nos dá espaço para uma coisa, porque eu tenho muita consciência disso porque eu estudei artes e eu até sou uma pessoa... Tens essa experiência, porque já me acompanhas há muitos anos, eu às vezes sou criativa demais, porque eu agora tinha ideias para gravar aqui 20 ou 30 podcasts e não saímos daqui. Mas o espaço criativo na nossa vida, nós temos que ter tempo para ele. Temos que nos dedicar a ele. Nós não somos criativos porque nascemos criativos. Ok, que a astrologia ajuda. No meu caso, eu estudei artes, portanto, eu fui treinada para ser criativa, a verdade se diga. Mas todo o espaço de criação, como é, por exemplo, o meu livro, como é, por exemplo, até criar alguns workshops, criar alguns eventos, fazer os manuais dos cursos. Portanto, eu tenho que ter espaço para isso tudo, que acaba por... O Marketing com Propósito acabou por me libertar de algumas tarefas que me ocupavam esse espaço, e, por exemplo, e depois eu sinto que é uma evolução constante, porque depois eu já tive mais tempo para escrever o livro. Sim, mais tempo sem dúvida. E é importante esse espaço também. Carmen, ficamos por aqui. Muito obrigada, Inês, por participares aqui no podcast. Já sabem, se ainda nunca experimentaram Feng Shui, podem aceder às promoções que nós temos agora no nosso aniversário de 100% online, aqui a 4 de Abril. Até já, voltamos para a semana. Terminamos assim o episódio de hoje do podcast. Caso tenhas gostado, partilha com os teus amigos e deixa um comentário. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, tens todas as informações na descrição deste episódio. Voltamos para a semana com mais histórias reais de pessoas reais.